Olá, está começando o programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Juízes defendem melhores condições de trabalho em série especial sobre pauta de reivindicações dos magistrados brasileiros. CCJ da Câmara irá avaliar projeto de lei que prevê a criação de cargos de juiz federal em novas turmas recursais. Jornal destaca papel da AJUF na aprovação de uma lei mais rigorosa para coibir a lavagem de dinheiro no país. E ainda, Conselho da Justiça Federal promove 5ª Jornada de Direito Civil em comemoração aos 10 anos do Código Civil Brasileiro. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Você tem acompanhado aqui no programa Justiça para Todos que no próximo dia 30, juízes federais de todo o país irão paralisar os trabalhos para reivindicar direitos e prerrogativas constitucionais da magistratura. E é sempre bom reforçar que a paralisação não envolve processos que possam prejudicar a sociedade. Na reportagem de hoje da série especial sobre os itens da pauta de reivindicações dos juízes, iremos falar da luta dos magistrados por melhores condições de trabalho, o que consequentemente irá beneficiar toda a população que precisa recorrer à justiça. A atual situação nos tribunais tem comprometido não só o atendimento ao público, mas também a saúde dos próprios operadores do Poder Judiciário. Dados do estudo Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça apontam que o estoque de processos na Justiça Federal já é quase 3 vezes maior do que a capacidade de julgamento dos juízes. Para se ter uma ideia, os desembargadores federais, que têm hoje a maior carga de trabalho do judiciário brasileiro, acumulam quase 12 mil processos cada um. O resultado disso, problemas de saúde como estresse e depressão. A intensidade do trabalho repercute na saúde dos juízes de uma maneira geral, né? A carga de trabalho, a alta responsabilidade que é colocada sobre nossos ombros, certamente repercute sobre a nossa saúde e nós temos que ter o respaldo institucional para ter condições de trabalho melhores. Todas as demais carreiras privadas que nós temos como paradigma, né, se preocupam muito com a motivação, né, com o bem-estar, né, a qualidade de vida dos seus integrantes. Não há por que ser diferente com a magistratura. A magistratura precisa se preocupar com isso. A alta cúpula do judiciário precisa ter uma preocupação especial com relação a isso. E a política, a administração do judiciário como um todo, capitaneada pelo CNJ, precisa ter também isso na sua pauta principal de atuação. No primeiro grau, a situação é menos caótica, mas ainda assim, a carga de trabalho também é excessiva. A pesquisa do CNJ mostra que cada juiz federal tem em mãos pelo menos 4.500 processos esperando por julgamento. Realidade vivida também nos juizados especiais federais, criados para acelerar a solução de casos de baixa complexidade e de pequeno valor. Os JEFs já ultrapassaram o volume de processos recebidos pela Justiça Federal de primeiro grau. Foram 1.300.000 novos casos contra 900.000 na primeira instância, no ano passado. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, já defendeu o assunto em encontros com governadores de estado e em audiências públicas no Congresso Nacional. Os juizados especiais federais, eles são movidos por princípios como a economia processual, a oralidade, a celeridade. No aspecto criminal, a teleologia dos juizados especiais federais foi num sentido de se evitar que aquele cidadão que comete ou é acusado de cometer, ou ainda antes da acusação, um pequeno delito, não vá para a cadeia, como existia antigamente. Ou seja, se cometia um pequeno crime, se ia para a cadeia e o preso saía muito pior que entrou. As cadeias eram e ainda são fábricas de se criar monstros. Hoje o crime organizado está capilarizado nos nossos presídios, então é sempre importante que nós tenhamos em mente a ressocialização do preso. E aí a importância dos juizados especiais federais ou juizados especiais, no caso da Justiça dos Estados Criminais, porque eles retiram o preso
desses estabelecimentos prisionais. E permitem também que o judiciário não seja congestionado com um número elevado de processos, o que é muito importante. Para tentar amenizar o problema, a Associação dos Juízes Federais do Brasil propõe a criação de mais 4 tribunais regionais federais e a ampliação das turmas recursais, além da criação de novos cargos para a magistratura. Há uma carga extraordinária, descomunal para os desembargadores federais e que é urgente a ampliação do número de desembargadores nos tribunais e a criação de novos tribunais federais. O CJF aprovou recentemente o projeto que amplia o número de desembargadores e a AJUF espera que num prazo de 6 meses até 1 ano, esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional para que esta carga de trabalho seja equilibrada e, o mais importante, para que os tribunais federais possam dar uma prestação judicional mais rápida. Porque hoje, e os números estão aí a mostrar, com essa carga de 12 mil, enquanto que, não estou dizendo que a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual têm um número ideal, mas a diferença é muito grande. 2 mil processos para o desembargador trabalhista, para o desembargador estadual, enquanto o desembargador federal com 12 mil processos. A luta por melhores condições de trabalho tem apenas um foco: o bom atendimento ao cidadão que recorre à justiça. E este é um dos itens da pauta de reivindicações que vai fazer juízes federais paralisarem as atividades pela 2ª vez este ano. A primeira foi em 27 de abril, quando mais de 90% dos magistrados federais pararam as atividades. Desta vez, a mobilização será realizada no dia 30 de novembro e deve contar com a participação dos 3.600 juízes do trabalho. O movimento pela valorização da carreira pede, além de melhores condições de trabalho, uma política remuneratória justa, mais segurança e previdência. É fundamental que haja essa atenção para os projetos que buscam melhor estruturar a Justiça Federal, sobretudo no 2º grau. Nós tivemos uma ampla criação de varas federais de 1º grau no Brasil inteiro, de juizados federais no Brasil inteiro, contudo não se pensou no 2º grau, tanto em sede de juizados especiais, com a necessidade de criação dos cargos de juízes das turmas recursais, como também da importância da ampliação dos tribunais regionais federais que já existem, bem como também da criação de alguns tribunais regionais federais em localidades onde isso hoje se demonstra absolutamente imprescindível para que a população tenha realmente um pleno acesso à justiça, para que o Brasil realmente se afirme como um Estado democrático de direito, como uma república federativa, como se pretende no texto constitucional. Portanto, nós temos essa responsabilidade com a sociedade. Esses projetos, como eu disse, não são só de cunho corporativo, longe disso. São do interesse da sociedade brasileira que nós tenhamos um judiciário forte, independente e uma magistratura federal que possa efetivamente atender a necessidade da nossa população. E nós precisamos realmente dialogar com o Congresso Nacional, com a própria cúpula do Poder Judiciário. Então esse movimento do dia 30 é exatamente para mostrarmos que a magistratura brasileira se encontra unida, se encontra fortalecida em busca da efetivação dessas reivindicações que vêm sendo feitas. E você vê a seguir, chega a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto de lei que prevê a criação de cargos de juiz federal em novas turmas recursais. E ainda, jornal publica matéria destacando o papel da AJUF na aprovação da lei de lavagem de dinheiro. É daqui a pouco, aqui no Justiça para Todos. Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas.
Está para ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o projeto de lei que prevê a criação de mais de 200 cargos de juiz federal em 75 novas turmas recursais, também previstas pela proposta. Só depois da aprovação da CCJ é que o projeto segue para ser apreciado pelos deputados em plenário e, se aprovado, será encaminhado para o Senado Federal. E a Associação dos Juízes Federais do Brasil tem trabalhado duro para garantir a rápida aprovação da proposta, que irá facilitar a vida do cidadão que precisa da Justiça Federal, já que os juizados especiais atendem a população carente em causas de até 60 salários mínimos. O projeto cria 225 cargos de juízes de turmas recursais. São elas que analisam recursos de sentença ou decisões dos juizados especiais federais. Hoje não há cargo específico de juiz para essas turmas recursais. Cada tribunal regional federal indica magistrados de primeira instância para atuar nelas, assim como nos juizados especiais federais, ou seja, acumulam as funções. De acordo com a proposta, os juízes serão lotados em 75 novas turmas, também criadas pelo projeto. Os cargos serão preenchidos por concurso de remoção entre os juízes federais ou, na falta de candidatos, por promoção. 120 vagas serão preenchidas no ano que vem e o restante, 105, em 2013. As novas turmas serão formadas cada uma por 3 juízes federais de turmas recursais e por um juiz suplente. Elas terão sede nas capitais dos estados, distribuídas assim: Primeira Região, 25 turmas recursais e 75 juízes. Segunda Região, 10 turmas e 30 magistrados. Terceira Região, 18 turmas e 54 juízes. Quarta Região, 12 turmas e 36 juízes. Quinta Região, 10 turmas e 30 magistrados. A ampliação das turmas recursais vai beneficiar diretamente o cidadão, que poderá contar com uma resposta mais rápida e eficaz da Justiça Federal. É o que ressalta o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputado João Paulo Cunha. A Justiça Federal é a justiça que chega até o povo, é a justiça que está mais próximo da população brasileira. Então você criar os cargos de juízes, inclusive formando as turmas recursais, vai fazer com que a justiça seja mais rápida, mais ágil e atenda mais as pessoas que dela precisam. Você aumentando o número de juízes, claro que você faz uma distribuição mais equitativa e faz com que os juízes trabalhem de forma mais equânime e fazendo com que haja condições de trabalho melhores. Esse projeto é importante para a justiça do Brasil. Muda principalmente para a população, que vai ter com certeza uma justiça nos juizados especiais mais rápida e mais segura, mais uniforme, né? Na medida que os julgamentos tendem então a ter uma sedimentação de seu conteúdo, né? Pela permanência do juiz nos cargos de juiz das turmas recursais e com certeza melhorando o atendimento justamente à população mais necessitada, à população mais carente. O vice-presidente da AJUF na segunda região destaca ainda o papel da Associação dos Juízes Federais do Brasil na tramitação do projeto de lei. A luta agora é para garantir a aprovação rápida da proposta no Congresso Nacional, o que precisa acontecer nas 2 casas legislativas, Câmara e Senado. Esse projeto vem sendo acompanhado desde o início pela AJUF, aliás, foi encaminhado pela AJUF ao Superior Tribunal de Justiça, ao ministro Ari Pargenda, nosso presidente, que encampou a ideia e realmente tramitou com o nosso acompanhamento desde o início pelo Conselho da Justiça Federal, pelo STJ, pelo Conselho Nacional da Justiça, aqui nas comissões da Câmara dos Deputados. Então, uma vez aprovado em plenário aqui na Câmara, vamos manter o trabalho também no Senado e com a grande expectativa de ter esse projeto aprovado mais tardar final deste ano ou no início do ano que vem. A AJUF integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, desenvolvida pelo Ministério da Justiça. Os juízes federais participam ativamente da elaboração de projetos de lei e proposições que visam combater esses tipos de crimes no país.
Nos últimos dias, o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria destacando o papel da Associação dos Juízes Federais do Brasil na adoção de uma lei mais rigorosa para coibir a lavagem de dinheiro no país, já aprovada pela Câmara dos Deputados. Com o título Mais Otimistas Juízes Aprovam Mudança, o jornal O Estado de São Paulo destacou os comentários do presidente da AJUF, Gabriel Vedi, sobre as alterações no texto da legislação que coíbe a lavagem de dinheiro no país. Vamos continuar trabalhando no Senado institucionalmente para que a legislação garanta o ressarcimento de recursos objeto da lavagem aos cofres públicos, bem como permita a punição exemplar daqueles que praticarem esse crime, de todo nefasto para o povo brasileiro, diz o presidente da AJUF na reportagem. Gabriel Vedi declara ainda que é hora de deixarmos a retórica e passarmos o Brasil a limpo. O cidadão não aceita mais conviver com a corrupção e a impunidade no nosso país. A reportagem também frisou que a AJUF faz parte da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça, e ressaltou a participação ativa da entidade na luta contra o crime organizado. O posicionamento do presidente da AJUF diante dos últimos episódios de denúncias de corrupção no governo federal também ganhou destaque na matéria. Diz Gabriel Vedi: tivemos 5 ministros de Estado demitidos em poucos meses por graves denúncias que precisam ser apuradas urgentemente, garantido o direito de defesa em casos que supostamente envolveram corrupção e lavagem de dinheiro. Os juízes federais sempre defenderam uma lei funcional e que não admita a impunidade nestes crimes que sangram os cofres públicos do país em prejuízo da sociedade. Esse projeto da lavagem de dinheiro foi uma grande medida do plenário aqui da Câmara dos Deputados, foi um golpe na criminalidade organizada, justamente porque é a forma que esse tipo de criminalidade encontra para vamos dizer, legalizar aqueles recursos ilícitos e esconder todo o produto desse tipo de criminalidade, né, dificultando o trabalho da polícia e do Ministério Público. E com certeza também da Justiça Federal, que é quem acaba condenando, né, aplicando as penas nesse tipo de criminoso. E a AJUF acompanhou e apoiou essa votação. Esperamos que em breve tenhamos aí finalmente essa alteração legislativa. A reportagem foi publicada ainda em mais 24 veículos de grande circulação nacional, como as revistas Veja, Isto É, e o jornal Gazeta do Povo. E veja a seguir: Conselho da Justiça Federal promove 5ª Jornada de Direito Civil em comemoração aos 10 anos do Código Civil Brasileiro. O programa Justiça para Todos volta já já. Não saia daí. Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. Encontro Nacional de Execução Penal e 3º Seminário da Justiça Criminal, nos dias 24 e 25 de novembro em Vitória, no Espírito Santo. Informações no www.cnj.jus.br. Seminário Nacional sobre Direito e Saúde, nos dias 22 a 24 de novembro em Brasília. Informações no site www.direitorp.usp.br. Paralisação Nacional dos Juízes Federais e do Trabalho, dia 30 de novembro, durante a Semana Nacional de Conciliação. Os motivos da paralisação são a defesa de uma política remuneratória e previdenciária, melhoria das condições de trabalho, mais segurança, saúde e previdência. Mais informações no www.ajuf.org.br.
8º Congresso Nacional de Estudos Tributários, entre os dias 14 e 16 de dezembro, na capital paulista. Informações no site www.ibet.com.br. Em comemoração aos 10 anos do Código Civil Brasileiro, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal promoveu a 5ª Jornada de Direito Civil. O evento foi realizado na sede do CJF em Brasília. A sessão de abertura contou com a participação de juristas brasileiros e estrangeiros e de um representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fernando Quadros da Silva, representou a AJUF na abertura do evento. A mesa esteve composta ainda pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pargendler, que presidiu a sessão, pelo ministro João Otávio de Noronha, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, e pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. A 5ª Jornada de Direito Civil abriu as comemorações dos 10 anos do Código Civil Brasileiro, em vigor desde 2002. Essa jornada servirá de luz para as nossas futuras decisões judiciais, como os enunciados das jornadas anteriores têm servido. Eu agradeço, em nome do Conselho da Justiça Federal, a presença de todos e desejo que se sintam à vontade nesses dias e que consigam produzir realmente algo positivo para o nosso direito. Além de palestras, durante 2 dias, estudiosos do direito se reuniram em 6 comissões temáticas para elaborar enunciados, que depois serão discutidos em comissões de trabalho do Conselho da Justiça Federal. Para o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, os enunciados sobre parte geral, direito das obrigações, responsabilidade civil, direito de empresa, direito das coisas e direito de família e das sucessões têm origem altamente democrática e refletem o entendimento que deve ser dado ao Código Civil. Os enunciados discutidos nessa 5ª jornada primaram por uma origem democrática. Todos os interessados, repito, todos os interessados, estudantes, professores, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública e Privada, magistrados de todos os ramos do Poder Judiciário, puderam encaminhar enunciados e todas as propostas recebidas foram analisadas e serão analisadas pelos maiores pensadores do direito civil brasileiro, aqui presentes nesse evento. Recebemos 323 propostas de enunciados e teremos 250 estudiosos do direito civil trabalhando em 6 comissões temáticas durante 2 dias seguidos, no auditório recém-inaugurado da nova sede do Conselho da Justiça Federal. A expectativa é de que o amadurecimento desses 10 anos produza enunciados capazes de apoiar a aplicação do direito, garantindo justiça e segurança jurídica, os 2 princípios que alicerçam nosso sistema jurídico. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.